Olá, meu irmão. Que bom que você está acessando mais esse vídeo da classe de doutrina, já é a aula número 7. A gente já tem uma boa caminhada até aqui. Se você perdeu algum dos vídeos, você pode acessar o canal para revê-los. Mas se você tem acesso à turma virtual, você já pode ir entrando, assistir os vídeos que já estão em sequência. Inclusive eu já postei lá os vídeos das nossas conversas. Se você não tem acesso à turma virtual, manda uma mensagem para mim, para você poder ter acesso. Na aula de hoje, a gente vai entrar num assunto que é usual nosso. Poucas pessoas param para se perguntar sobre isso, mas são dúvidas bem importantes. Hoje nós vamos entrar para conversar sobre as ordenanças. O que é ordenança? Quais ordenanças nós seguimos? Eu preciso começar fazendo para você uma diferença entre sacramentos e ordenanças. Os sacramentos, eles basicamente são algo que a Igreja Católica costuma ensinar, são 7 sacramentos, e esses sacramentos estão entre eles o batismo, eles chamam de Eucaristia, primeira comunhão, crisma, tem para quem se torna um sacerdote, né, e outro sacramento é para quem vai se casar, né, o casamento, e o último sacramento é a extrema unção. A ideia dos sacramentos é você fazê-los, né, uma maneira de que a prática religiosa, né, vai poder trazer para mim a salvação, vai poder trazer para mim a expiação de pecados, mas nós não conseguimos entender isso biblicamente. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer para a gente que existem outras ordens, ou nós conseguimos resumir em 2 ordens do nosso dia a dia religioso, que essas ordens estão aqui, que é o batismo e a ceia. Nós chamamos de ceia. Então, vamos olhar um pouquinho para os textos bíblicos, vamos tirar algumas dúvidas sobre esse assunto aqui. São basicamente, como eu disse, 2 ordens para a igreja cumprir, e o objetivo das ordenanças tem a ver com ordens, é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Então, as ordenanças, elas me anunciam, elas me ensinam, elas reforçam isso, e a gente pode celebrar isso junto com os nossos irmãos também. Eu tenho pessoas aqui que já congregam há muito tempo na Memorial, outros estão chegando agora, vindo de outra denominação ou para realizar o batismo. E eu queria que você lembrasse aqui como foi a sua experiência, né, quem já se batizou, como foi a sua experiência da primeira ceia que você participou, como foi a experiência do seu batismo. É um momento único que deve ficar gravado na cabeça de vocês. Meu batismo foi no dia 31 de dezembro de 2003. Foi logo nesse dia que eu participei a primeira vez da celebração da ceia. E fica gravado as pessoas que sentaram próximas de mim, o que eu pude partilhar com a igreja. De lá para cá, via de regra, uma vez ao mês, eu estou com os irmãos da nossa igreja local, da maioria das vezes, ou de outra igreja local, mas partilhando a ceia, partilhando a mesa junto com eles. Então, essas ordens Jesus nos deixa para cumprir. E dentre essas ordens, nós temos o batismo. Vamos começar pelo batismo, vamos entender um pouquinho mais o batismo. O batismo ele serve para simbolizar a morte e a ressurreição para uma nova vida com Deus. O batismo, ele basicamente, por ser um batismo por imersão, ele tem a prática de deitar a pessoa na água e depois nós tiramos a pessoa da água. Então ele simboliza exatamente isso, uma morte e a pessoa nascer novamente. O testemunho, quando a pessoa se batiza, é importante que haja um testemunho público, porque o batismo não é algo para ser escondido, o batismo é algo que as pessoas veem que você faz. Evidentemente, em algumas circunstâncias, em alguns países, né, onde é perseguido o evangelho, as pessoas até realizam cerimônias de batismo mais discretas.
Só que o batismo é uma prática que não nasce no cristianismo. Nós já vemos no Novo Testamento essa prática, né? João Batista, ele pega uma prática que já existia, e a ideia do batismo era que tinha um rabi, tinha um mestre, e esse mestre tinha seguidores. Então, se você aceitava ser seguidor daquele mestre, ele lhe batizava. Então, nessa experiência de ser batizado, você passava por um processo público de testemunhar: agora eu me tornei seguidor de alguém, agora eu estou seguindo o que essa pessoa ensina. E quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo publicamente que eu fui salvo por Cristo e que eu me tornei um seguidor dele. E somente ele pode me trazer salvação. Mas a gente pode se perguntar, mas por que de fato a gente precisa se batizar? Primeiro, porque Jesus deu o exemplo. Jesus se batizou, meu irmão. É o que está lá em Mateus 3, do 3 a 17. Diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então a voz dos céus disse: esse é o meu Filho amado, de quem me agrado. Esse texto, ele mostra que Jesus realmente deu o exemplo. Jesus, a gente pode se perguntar assim, mas por que Jesus se batizou? O que levou Jesus a tomar esse ato público? E sim, Jesus ele não precisava morrer para o mundo, mas ele precisava nos deixar o exemplo. Então, se o nosso próprio mestre batizou, quem somos nós para não batizar? O segundo motivo que nós precisamos batizar é em obediência a ele. E aí eu quero compartilhar um outro texto com vocês, que diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É Marcos 15, 16. Esse texto fala claramente que nós precisamos ser salvos. Então, nosso Deus, o nosso Senhor, tem toda a autoridade. Se Ele tem autoridade, é bom nós ouvirmos a Ele. E Ele diz que nós precisamos pregar o evangelho, e quem crê precisa ser batizado. É interessante, algumas pessoas já me pararam e perguntaram que o batismo salva? Eu preciso me batizar para ser salvo? E aí eu posso voltar esse assunto na nossa aula online, né, para a gente olhar alguns textos bíblicos novamente sobre o Evangelho. Porque o Evangelho diz que nós somos salvos pela fé, pela graça. Então não é um ato religioso meu que vai me colocar a salvação. A salvação não vai vir por conta de um ato religioso meu. Isso para Deus não importa, isso para Deus não tem significado para a salvação. Então, só por entender completamente o Evangelho, o batismo não salva. Né? Mas aí alguém pode perguntar, mas olha esse texto, quem crê e for batizado será salvo. Bem, esse texto aqui, né, a maneira como está escrita, ela abre margem para nós entendermos até alguém dizer, não, mas eu preciso crer e ser batizado para ser salvo. No entanto, a Bíblia não entra em contradição com ela mesma. Se eu tenho um versículo bíblico que me sugere algo diferente, eu preciso primeiro analisar outros textos bíblicos que falam sobre o assunto, para poder esclarecer o meu pensamento sobre ele. E como nós entendemos esse texto aqui? Aqui o batismo ele não vem como uma condição, mas ele vem como um passo. Eu criei, eu sou batizado e serei salvo. Tanto é que o inverso, né, basicamente aqui essa frase de Marcos 16, 16, nós temos que a condição é crer para ser salvo. E por isso eu sou batizado. Que o inverso não tem o batismo, porque se o batismo fosse algo crucial para a salvação, estaria
Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê e não for batizado não será condenado. Mas não é isso que fala. Quem não crê será condenado. Um outro argumento para isso ficar muito claro para você é o ladrão ao lado de Jesus na cruz. Que camarada nunca frequentou uma igreja, nunca teve uma vida religiosa e teve um encontro com Jesus na cruz, logo depois ele morreu, não foi batizado, e aí ele disse que ele hoje mesmo estaria com Jesus no paraíso. Então o batismo ele não é condição para a salvação, mas ele é um ato que os salvos praticam e dão testemunho de algo que ocorreu com eles. Então nós precisamos nos batizar. Se o seu batismo já foi válido, meu irmão, eu não diria que você precisa batizar-se novamente. Mas se você, talvez até por esse estudo aqui, considerar que o seu batismo não teve validade, você foi influenciado, você foi levado só por uma emoção, né? Você não compreendeu que você... Porque o batismo, se por algum motivo você entende que o seu batismo não teve validade, aí a gente precisa conversar sobre isso. Mas outro motivo que nós precisamos nos batizar, já conversei sobre isso, é que o batismo é um testemunho público. Isso está em Romanos 6, do 1 a 5. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, com o batismo nós testemunhamos um Jesus que morreu, um Jesus que ressuscitou. E esse Deus, esse Pai, que fez algo tão grandioso por nós, que nós temos uma nova vida com Ele, que nós temos parte com Ele na salvação. E isso é acalentador. Entender que o Evangelho é real, entender que o meu Senhor continua agindo. E eu testemunho através disso, inclusive através do batismo. Outro motivo por que nós devemos batizar é para ser membro de uma igreja local. Inicialmente, nós não tínhamos um hall de membros nas igrejas, mas o tempo foi passando e algumas decisões eclesiásticas foram importantes. Até quando os batistas fazem estimativas do trabalho que está sendo feito no Brasil, eles mandam mensagens para a liderança da igreja e a gente envia quantos são os membros, quem está ativo, quem deixou de frequentar e tudo mais. Então, por eu me tornar membro da igreja local, eu tenho acesso à membresia da igreja local, eu me torno membro de uma igreja evangélica através do batismo. Por isso que nós nos preocupamos em ter um processo de acompanhamento com você antes de se batizar. Porque logo que você se batiza, você se torna membro, você se torna representante da mesma igreja que eu. Então você precisa entender, no mínimo, coisas básicas da fé. Porque você pode participar da ceia do Senhor junto com a igreja local. Nós somos uma igreja batista, temos assembleias regulares, você pode votar e ser votado nessas assembleias, você tem direito a voz e voto. Você vai poder ocupar cargos de liderança. E você, de fato, vai poder exercer direitos e cumprir os deveres de membros, inclusive. Você tem acesso aos documentos da nossa igreja na classe virtual e vários assuntos lá são tratados. O que significa isso? A participação dos cultos, meu envolvimento com a obra missionária, meus dons em serviço ao Senhor. Só que também é um dever me submeter à disciplina, me submeter ao acompanhamento, estar aberto para resolver meus problemas com os meus irmãos, viver genuinamente a palavra. Muita coisa pensada, muita coisa proporcionada para mim. Por pertencer a uma igreja batista, a gente vai ter uma outra aula para conversar melhor sobre o nosso sistema de governo, mas nós somos uma igreja congregacional, eu como pastor não tomo as decisões sozinhos, os assuntos são levados para a assembleia, só que quem tem direito a voz e voto nas assembleias são os membros da igreja, pessoas que já foram batizadas ou que vieram de outra igreja. Eu posso abrir um parêntese aqui e falar que há 3 formas de você se tornar membro de uma igreja batista. Uma delas é a carta de transferência, quando você está vindo de outra igreja batista, da mesma convenção que a nossa.
tá em comunhão com a igreja, aí a gente tem uma assembleia e pede a sua carta para outra igreja e a carta chega. Uma outra maneira para se tornar membro da Igreja Batista é quando você vem de uma igreja evangélica de outra denominação. Ah, é batista, mas não é da mesma convenção. Então nós não pedimos carta, nós fazemos um processo de aclamação. É ensinado para você as doutrinas básicas da fé, né? Porque aí pode ser que haja alguma diferença doutrinária. Você vai ser submetido a uma assembleia onde os irmãos da Memorial eventualmente vão fazer algumas perguntas para você. E logo depois disso nós vamos votar e vamos aclamá-lo como membro. Para quem está sendo aceito por batismo, também há uma profissão de fé. Você fala da sua fé, você fala daquilo que você aprendeu do Evangelho, e a igreja logo depois vota também aceitando você como membro, e depois você é submetido ao batismo. Então essas são as 3 formas de se tornar membro de uma igreja batista. Eu já abri esse parênteses mesmo, e eu vou falar das formas de você sair de uma igreja batista. Uma dessas formas é a carta de transferência. Você já é membro, está indo para outra igreja batista da mesma denominação, da mesma convenção. Então nós mandamos uma carta de transferência para você, que é solicitado, não é você que solicita para a igreja, é a outra igreja que solicita para a gente, nós enviamos para eles. Outra maneira de você sair do hall de membros são casos de exclusão, que nesses casos, se você, o nosso estatuto diz, se você deixa de frequentar por mais de 6 meses a igreja e não dá justificativa para isso, isso é um direito seu, mas aí nós precisamos enxugar o hall de membros e você será retirado do hall de membros. É claro que em algumas situações isso se torna mais lento, porque o correto, a gente poderia fazer sem comunicar, mas o correto é a gente entrar e comunicar e talvez ter conversas. Então, nós, de fato, temos praticado até os membros inativos, mas a ideia é ter a exclusão de fato, já que você não participa, já que você não interage. A terceira maneira de você deixar de ser membro de uma igreja batista é morrendo. Você foi promovido aos céus, então, graças ao Senhor por isso, então você será retirado do hall de membros da sua igreja. Muito bem. Agora a gente passa a se perguntar, e afinal, eu já entendi por que eu devo me batizar. Mas quando eu devo me batizar? Vamos ver o texto de Atos 8:36? O texto de Atos 8:36 é o texto de Felipe e o eunuco, que diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? E Felipe falou: você pode, se crer de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco foi batizado. O Espírito Santo mandou Felipe para o deserto, e eu vi uma pessoa que estava inclusive lendo o profeta Isaías, o trecho sobre a vinda do Messias, perguntou se ele entendia o que estava lendo. Então Felipe explica, caminha junto com ele, vai junto com ele na carruagem, e esse camarada acaba sendo batizado naquele mesmo momento. Então nós vemos que para nós sermos batizados, a gente precisa se arrepender. Assim que me arrepender, eu já posso ser batizado. Alguém pode até perguntar, mas eu ainda não fui batizado, eu já me arrependi, eu já creio em Jesus. Por que, pastor, eu estou tendo que participar dessa classe aqui? Bem, como eu falei ainda há pouco, as igrejas evangélicas, elas tiveram algumas decisões ao longo da história, e uma delas é que você se batiza e se torna membro da igreja, representante da igreja. Então, optou-se para fazer um processo de acompanhamento antes do batismo. Até diferenciando de outras comunidades religiosas, que você é batizado logo, assim, e meio que não tem muita noção, meio que a gente não sabe se de fato você teve um encontro com Cristo. Inclusive, é algo que a gente conversa e ora, porque algumas igrejas batistas têm desassociado a membresia do batismo, o que torna o batismo mais célere, e depois você tem um processo de acompanhamento para se tornar membro da igreja. Então, mas a Bíblia garante que basta eu me arrepender para ser batizado. A Bíblia também diz que assim que crermos, nós lemos o texto de Marcos 16, que vai falar que quem crê
e for batizado, né, entendendo que o batismo é uma consequência daquele que crê, será salvo. Então, nós precisamos crer, e assim que crermos, podemos nos batizar. O texto bíblico também fala, né, que eu preciso ser batizado após a conversão. Isso é Atos 9, 18. O apóstolo Paulo, logo depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, ele ficou cego e ele ficou lá na casa esperando, e Jesus falou para ele que Ananias iria lá. E quando Ananias chega, imediatamente, o texto, né? Algo como escamas caiu dos olhos e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. Então, é importante entender que o que estamos falando aqui é de conversão. Conversão é arrependimento e fé. Eu preciso me converter para ser batizado. Eu preciso me arrepender e ir numa direção. Eu reconheço que Deus ele tem uma outra direção para mim. Voltar atrás. Eu preciso crer nele como meu Salvador. E aí a gente pode colocar aqui a pergunta: por que a gente não batiza crianças? Bem, justamente porque as crianças elas ainda não compreendem esse processo de conversão, de arrependimento. Eles não falam sobre isso, não compreendem. Tanto é que quando uma criança é batizada, se alguém teve a experiência de ser batizado em alguma comunidade religiosa quando criança, você não lembra. Foi uma decisão dos seus pais, não foi uma decisão sua. Por isso que não batizamos crianças. O que fazemos com as crianças? Nós as apresentamos à igreja, que é um compromisso da igreja de ajudar a família, a qual também se compromete a estar ensinando a palavra para a criança. A palavra do Senhor à criança. Muito bem. Agora, como a gente deve batizar? São basicamente 3 maneiras principais de batismo, né? Existe o batismo por imersão, que é o que praticamos, essa primeira foto aí. A pessoa ela é mergulhada na água de costas, a pessoa é totalmente coberta pelas águas e depois ela é retirada das águas. Então a ideia da imersão é imergir mesmo, e a pessoa que é submetida a esse tipo de batismo, ela simboliza claramente a morte e a ressurreição. Outra maneira de batismo é o batismo por aspersão. Esse segundo aqui da imagem, você pega um pouco de água e coloca na cabeça da pessoa. Você borrifa, molha a superfície da cabeça. Existe uma outra maneira de batismo que é a efusão, é menos popular aqui no Brasil, mas você basicamente coloca a pessoa em cima de um local que vai reter a água, pega um balde, joga o balde com água na cabeça, e essa é uma outra maneira que é praticada de batismo. Mas eu deixei em negrito aqui porque nós, como Igreja Batista, praticamos o batismo por imersão, tá, irmão? Nós não aceitamos, inclusive, outras formas de batismo como batistas. Essa é a prática que entendemos que é bíblica. E, bem, eu gostaria que vocês tenham compreendido, que é uma grande honra ser batizado, pois é uma forma de testemunhar ao mundo que você, através do arrependimento de verdade, genuíno, arrependimento e fé, tornou-se um discípulo de Jesus e você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós vamos testemunhar, nós vamos celebrar, entendendo que o batismo ele não traz salvação, mas o batismo ele é consequência de uma vida que foi salva por Cristo. Então, tendo concluído isso sobre o batismo, anote suas dúvidas, vamos poder entrar depois na classe virtual, no nosso encontro virtual do domingo para conversar sobre isso. Mas nós podemos olhar agora a ceia do Senhor. A ceia, ela é um memorial simbólico do sacrifício de Jesus na cruz. E a gente vai entender melhor o que significa isso. E sim, a ceia ela é uma oportunidade de celebrar a vida de Cristo e a comunhão entre os meus irmãos de fé. Olha só, a ceia é essa oportunidade, meu irmão, de celebrar, de acompanhar. E aí eu quero contar uma história para vocês aqui. Eu já contei alguma mensagem, não sei se alguém lembra. Mas quando eu era missionário, onde os adolescentes estavam presos, em unidades de medidas socioeducativas, eu estava acompanhando um grupo de jovens que
sempre me recebiam muito bem. Eles ainda não tinham tomado uma decisão com Cristo. E um dos jovens, o apelido dele era Talquinho. E o Talquinho, ele era de determinada unidade. E eu lembro, o Talquinho, ele era pequeno e ele não ficava quieto. O Talquinho, inclusive, ele tinha fugido. Talvez eu falhe na memória, mas eu acho que eles falavam que Talquinho tinha fugido mais de 10 vezes de unidades de medidas socioeducativas diferentes. Voltava para a rua, era pego, e aí fugia e voltava a praticar crimes. Inclusive, uma vez, Talquinho estava numa programação, e eu lembro quando a outra missionária estava pregando, eu estava por trás deles, e eu ouvi claramente ele falando pro outro: dá para fugir por aqui, bora. Aí na hora eu fiquei na frente dele, eu falei: ei, não fazer isso com a gente, não faz isso não. A gente vai ter problema para trazer vocês para fazer atividade esportiva junto com a gente, não faz isso, respeita a gente. A gente segurou, mas logo depois ele fugiu, em outro momento lá na unidade. Mas conversando com outros meninos, eu conheci um outro rapaz em uma outra unidade, que também conhecia o Talquinho, então a gente conversava. Então eles me davam notícia: ó, Talquinho fugiu, Talquinho foi preso. E eu fui numa determinada semana e ele estava triste. Ele falou: irmão, já ficou sabendo? Talquinho morreu. Ele me contou a maneira como foi a morte de Talquinho, nos últimos momentos de vida dele. Mas ele estava muito triste. E ele falou: Talquinho era um irmão para mim. A gente morava perto. Às vezes não tinha comida na casa dele, ele chegava em casa e tinha um pouquinho, tinha um prato com feijão e farinha. Eu fazia o pirão. Falava: Talquinho só tem isso para comer. E ele me contando. Aí Talquinho sentava do meu lado no chão e a gente comia do mesmo prato. Ele me contando aquilo, poxa, isso tem a ver com a experiência da ceia. Porque ele entendeu que Talquinho era irmão dele, porque ele partilhava inclusive do mesmo prato. E Jesus, meu irmão mais velho, partilha a ceia comigo e me convida a ceiar junto com os meus irmãos. E aí eu lembrei que ele estava triste. E até então eu sempre participava da ceia como um memorial de Jesus morreu. E era o mesmo sentimento dele: Jesus, Talquinho está morto. Mas hoje, aquela conversa ressignificou alguns textos bíblicos para mim, porque o meu irmão mais velho, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que ter respeito na celebração da ceia, eu tenho que celebrar, eu tenho que me alegrar, porque Jesus está vivo. Jesus está vivo. E eu deixei aqui a referência do texto de João 1,12, porque em João 1,12 vai dizer que aquela pessoa que crê em Jesus, ela é transformada, ela é adotada, né? Ela é transformada em filho de Deus. Então, nós somos adotados como filhos de Deus, não somos filhos legítimos, filhos adotados, somente aqueles que creem em Jesus. Então, porque todo mundo é filho de Deus? Não, não é verdade não. As pessoas são criaturas, só se tornam filhos adotados quando reconhecem Jesus como seu Salvador, quando creem em Jesus. Então, voltando para a ceia, né? Qual o significado da ceia do Senhor? Essa aqui é a posição da nossa igreja. Lembra, nós congregamos na Igreja Batista Memorial. Então, o significado da ceia do Senhor, ele é um memorial para a gente. 1 Coríntios 11, 25, a gente vai voltar bastante nesse texto hoje. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Então, está falando que nós precisamos sempre rememorar, sempre lembrar, em memória dele. Nós participamos, temos os elementos e participamos desse ato simbólico, desse ato de celebração, de introspecção, e sempre lembrando dele. Então a ceia, ela significa isso. A ceia também ela é profética, né? O versículo 26 lá do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
E nós vamos continuar anunciando a morte de nosso Senhor até que Ele venha. Eu participar da celebração da ceia, eu lembro, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, celebro por isso, mas isso é profético, isso traz esperança para mim, porque Jesus vai voltar, a gente vai continuar participando até que Ele volte. E a ceia me fala sobre isso. A ceia, ela é um símbolo, ela simboliza a nossa participação no sacrifício de Cristo e na vitória dele. Então, compreendendo tudo isso, que é um memorial, né, a gente precisa entender que existem alguns tipos de ceia. Né? Acho que nas outras turmas eu não tinha dado ainda essa noção, mas é interessante para a gente. Existe o tipo de ceia que é uma ceia aberta, a ceia do Senhor aberta. O que é isso? Você chega numa igreja, não importa quem você é, não importa se você já teve um encontro com Cristo ou não, né? Tu pode ir lá e tu participa da ceia, né? Porque dizem que a ceia ela pode ser excludente. Né? Vocês já ouviram, talvez quem não se batizou, eu já ouvi o relato de algumas pessoas que ficam sem graça, até porque são acostumadas já do contexto católico, né, de todo mundo ir, ser um momento emblemático, né, então algumas se sentem excluídas até, então algumas igrejas ouvindo isso falam, não, vamos abrir. Só que nós não conseguimos entender isso biblicamente aqui na nossa igreja, então nós praticamos o segundo tipo de ceia, a ceia restrita, que é para todas as pessoas que já tiveram um compromisso com Cristo e já foram batizadas, mesmo que não tenham sido na nossa igreja, em outra igreja onde prega-se que a salvação é pela graça e pela fé, e não por obras ou qualquer outra coisa, né? Que aí se você vem desse outro contexto, então nós não compartilhamos, não recomendamos compartilhar ceia com você, porque não é o que a Bíblia fala. Entendendo também a restrita, que às vezes você está em viagem, você está passando por outra igreja, aquelas pessoas são teus irmãos em Cristo também, então você pode participar. A ultra restrita já é assim, não, só pode participar aqui quem é membro dessa igreja, é ultra restrito, porque o argumento deles é que a ceia é para uma comunidade local, serve para a comunidade local. Mas o que você precisa saber nesse momento é que nós praticamos a ceia restrita somente. E aí, vamos voltar nesse texto lá, já lemos o versículo 25, versículo 26, agora vamos ler o 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então vamos olhar um pouquinho esse texto, vamos olhar para a gente entender quais são os critérios para participar da ceia. Esse contexto aqui Paulo escreve para os Coríntios. E lá em Corinto, era uma igreja muito abençoada, Paulo viveu muita coisa com aqueles irmãos. Mas pelo contexto religioso, contexto econômico da cidade, contexto cultural, era uma igreja que estava vivendo questões muito complicadas, inclusive de segregação dentro da igreja. Né? Eles tinham a celebração da ceia como um momento, inclusive, de partilhar a mesa. Né? O dia da ceia lá, eles se organizavam, os irmãos levavam comida. Agora, quem tinha mais condição levava uma comida melhor, levava uma Coca-Cola, levava, sei lá, um fricassê é chique, né? Levava um fricassezinho para comer. Mas o irmãozinho que era mais pobrezinho levava o Guaraná Soberano dele, levava um pãozinho, às vezes podia levar uma fruta em menor quantidade, levava tapioca. Agora o irmão mais rico tinha levado açaí e aí falava, não vou comer essa comida aí dos outros, né? Então eles, assim, eles chegavam, alguns chegavam mais cedo e chegavam e iam comendo logo, iam comendo. E quem tinha levado bastante comida, meu irmão, comia muito. Paulo diz que eles saíam de lá com a barriga cheia e ficavam rindo dos outros. Aquele lá, tadinho, não tem comida. Os irmãos pobres eram mais humilhados nesse processo. Então, tinha gente que saía de lá embriagado. E aí Paulo, não, está errado isso, está errado. Vocês não compreendem. Porque se é para ter separação, vocês não entendem o que é a ceia. Então o homem precisa examinar-se. Eu quero deixar rapidamente aqui algum direcionamento para
que são critérios. Antes do critério, a gente pode se perguntar assim, mas a ceia, ela é feita, né, nós acabamos de ler, com pão e vinho. Por que isso? Porque eles eram elementos simples, comuns, eram elementos que as pessoas encontravam em todas as mesas. Na mesa do rico e na mesa do pobre. Né? O pão, ele sacia a fome, ele é muito simples na fabricação. A receita mais simples do pão é farinha e água. Né? Inclusive, vale o meu comercial aqui para o Padaria Ranas. Né? Vocês querem um direcionamento de como é feito o pão, eu converso com Carlinhos sobre isso. Só que Jesus, ele é esse alimento. Jesus é um alimento espiritual. Jesus ele vai dizer lá em Mateus 6,35 que ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Então ele faz essa comparação que o pão é o corpo dele e que o vinho, que acompanha o pão, ele para muitos substituía a proteína também, tinha um uso medicinal. Ele ilustra o sangue de Jesus, porque o corpo de Jesus foi moído, de lá saiu o sangue que foi útil para a expiação dos nossos pecados. Então, entendendo isso do pão e vinho, né, a ceia, eu preciso, em primeiro lugar, estar em comunhão com Deus. É um ajuste espiritual que eu preciso analisar, né? Estou em comunhão com Deus. Porque se eu não tiver, meu irmão, eu entendo assim, a ceia, ela não tem que ser um impeditivo para a gente, mas ela pode ser um checkpoint, um tempo de analisar, de resolver alguns assuntos, sim. Né? Por isso fazemos isso uma vez ao mês. Olha só, que maravilhoso o conceito. Né? Uma vez ao mês, por mais que eu devo fazer isso todo dia, mas uma vez ao mês eu sou forçado a me autoanalisar. E nesse processo eu me pergunto, eu estou em comunhão com Deus? Senão eu preciso de um ajuste espiritual, eu preciso confessar pecados. Eu estou em comunhão com a igreja local? Eu estou frequentando a igreja local? Eu estou me dedicando à igreja local? Ou eu tenho reclamado, ou não tenho compreendido, eu tenho tumultuado? Porque é a oportunidade de eu me arrepender, de eu falar talvez aquilo que eu não concordo, de procurar liderança, de expor meu coração. Lembro novamente, estamos numa igreja que é aberta. Você tem líderes, né, 2 pastores, graças a Deus, que acompanham, que são preocupados, que a gente está disposto a ouvir, disposto a conversar. Né? Outro requisito, estou em comunhão com meu irmão, porque se eu não estiver disposto a perdoar pecados, ou a ser perdoado, como é que eu consigo ter coragem de participar da igreja local? A minha comunhão não está perfeita com Deus se eu não estiver de acordo com meu irmão. Boa parte das orientações de Deus, de como agradá-lo, é a maneira como eu trato o outro, principalmente o meu irmão da fé, pessoa que também foi eleita, foi regenerada por Jesus. Isso tem que me motivar a ter uma transformação e ir em direção a Ele. Se eu não conseguir até aquele momento, é ceia, que eu faça isso logo. Nós não queremos te impedir, é fazer essa análise pessoal, esse exame introspectivo, aquela ideia do Salmo que diz que deixa o Senhor ver se há algo em mim, algum caminho mal. Eu não vou simplesmente falar, porque Senhor, todo mundo peca, eu sou pecador, e me perdoa. Não, mas de ver qual é o ponto, qual é, para gerar uma transformação, para eu viver essa transformação e não ter o impedimento, né? E se eu ver se tem algum caminho mal, eu não vou deixar de participar só por isso, não. Porque quem chega na ceia entende que é um checkpoint também, e que eu não estou disposto a resolver um problema com meu irmão, com a minha igreja ou com Deus, eu estou dizendo para Deus, olha, eu estou muito mais disposto a ter compromisso com o meu pecado do que ter compromisso com o Senhor. E não é isso que deve ser feito, tá, meu irmão? Não é isso que eu recomendo para vocês. Só para a gente concluir, a ceia ela tem 2 ou 3 grandes teorias sobre como é que ela funciona. Uma teoria é a teoria da transubstanciação. O que é isso? Quando você participa da ceia, você recebe uma graça, um favor de Deus. Você pode ser abençoado de maneira diferente. Até, quem sabe, a graça da salvação. Eu estou precisando de algo. Então, pessoas que acreditam, igrejas que pregam sobre a transubstanciação, os membros, eles não querem perder. Por quê? Porque assim eu vou ser abençoado, como se tivesse um poder a mais. Mas a Bíblia não me permite pregar isso. Ou outras pessoas acreditam na consubstanciação,
que quando olham lá no Evangelho que diz esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, entendem que é literalmente o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Então, aquela história, você não pode mastigar a hóstia porque você está mordendo o corpo de Jesus, né? Porque outras igrejas acreditam na consubstanciação e algumas até na consubstanciação e na transubstanciação. Mas, irmão, olhando para a Bíblia, até para esses textos aí do Evangelho, entendemos que é uma linguagem figurada, que está mostrando que é uma comparação que Jesus está fazendo. Então, pão e vinho, a nossa teoria, né, lembra do nome da nossa igreja, é que nós vivemos um memorial. O pão e o vinho, eles representam, eles não são, eles representam o significa o corpo e sangue de Cristo. Mas isso não diminui. Por ser um memorial, por ser um ato simbólico, não invalida, eu preciso ter a mesma alegria em participar. Então, ser assim, é um culto memorial. E tem que ser celebrado de maneira ordeira, respeitosa, mas celebrado. É atitude de gratidão, proclamação e esperança mediante autoexame, né? Nós lemos o texto de 1 Coríntios e nós precisamos lembrar disso quando participamos da experiência da ceia. Obrigado, meu irmão, por ter participado de mais essa aula. Anote suas perguntas e aí, no domingo, às 10 horas da manhã, a gente entra para resolver qualquer um desses assuntos. Deus abençoe.